Morte de George Floyd, um homem negro vítima da truculência de um policial branco em Minneapolis, Estados Unidos. Um menino de 14 anos foi morto em casa com um tiro de fuzil. Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, negro. 7 disparos e um homem negro ao chão. O carro dele foi fuzilado com 80 tiros. O racismo consiste em uma forma de discriminação que tem raças como alvo, sendo crime hediondo. De acordo com a ONU, o dever de todos os países é proteger seus cidadãos de crimes como este. O racismo está enraizado na nossa sociedade, mas com a pandemia se tornou ainda mais evidente. Segundo estudos, em São Paulo a população negra se encontra em situação de vulnerabilidade em termos de Covid-19. Isso se deve ao fato de, em geral, a população afrodescendente viver em condições piores que a branca, em moradias precárias, em bairros com menos infraestrutura e pior acesso a hospitais e saneamento básico. Desde janeiro, quando a doença estourou na China e se espalhou pelo mundo, chineses e outros membros da comunidade asiática pelo mundo se tornaram alvo de agressões físicas e verbais e comentários ofensivos pela internet. Desde o começo da colonização portuguesa, o Brasil já sofria com racismo, colocado em prática na escravização indígena e tempos depois africana. Com a abolição da escravatura em 1888, o racismo no Brasil não melhorou. 1,5 milhão de negros foram abandonados sem nenhuma estrutura de vida. Esse é um dos motivos pelo qual o racismo deve ser discutido até hoje. Segundo um estudo liberado por pesquisadores da PUC do Rio de Janeiro, pretos e pardos sem escolaridade morrem 4 vezes mais pelo novo coronavírus do que brancos com nível superior. Considerando a mesma faixa de escolaridade, pretos e pardos apresentou proporção de óbitos 37% maior do que brancos. A estimativa de infectados e mortes pelo Covid-19 concorre diretamente com o impacto sobre o sistema de saúde, com a exposição de populações e grupos vulneráveis, a sustentação econômica do sistema financeiro e da população, a saúde mental das pessoas em tempos de confinamento, o temor pelo risco de adoecimento e morte e acesso a bens essenciais como alimentação e entre outros. Relato de um racismo que eu sofri na loja da Avenida Paulista. Eu cheguei na loja para pedir um terno, né? Que estava em mais ou menos uns R$800. O vendedor olhou para minha cara e falou, me mediu até os pés e falou: "Você tem condições de comprar esse terno?" Não só esse caso, mas muitos outros casos de bullying dos jovens de hoje em dia. A chacina de Costa Barros foi o assassinato de 5 jovens em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu em novembro de 2015. Os jovens com idades entre 17 e 25 anos haviam saído para comemorar o primeiro emprego de um deles. O carro onde estavam foi atingido com 111 tiros. 2 PMs envolvidos foram condenados a 52 anos de prisão. As vítimas foram Roberto de Souza Penha, de 17 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, de 20 anos, Carlos Eduardo da Silva de Souza, de 16 anos, Wesley Castro Rodrigues, de 25 anos e Cleiton Correia de Souza, de 18 anos. Não seja indiferente ao racismo. Ajude as pessoas que são vítimas do racismo. Vale a pena dar um abraço ou apenas ficar próximo para ela saber que não está sozinha. Converse também com pessoas que praticam o racismo ou procure alguém para denunciar a situação. O importante é não se calar. O racismo é um crime, não é uma brincadeira. Não classifique ninguém pela cor de pele. Você sabe o que é eugenia? O termo foi criado pelo cientista inglês Francis Galton em 1883. A palavra eugenia deriva do grego e significa bom em sua origem ou bem-nascido. Para as elites, a eugenia é um símbolo de modernidade. Os eugenistas defendem a ideia de que as qualidades raciais das futuras gerações dependem de um controle social que visa o melhoramento da espécie humana. Mas a eugenia no Brasil? O movimento eugênico brasileiro foi um movimento racista do início do século XX, a que setores da intelectualidade e das elites políticas brasileiras aderiram. Outro fator importante na luta contra o racismo é o estudo da branquitude, que mostra como é importante ceder seu lugar de fala para pessoas afrodescendentes contarem suas vivências e reconhecer seus privilégios como não negro. Desde janeiro, quando a doença estourou
na China e se espalhou pelo mundo, chineses e outros membros da comunidade asiática pelo mundo se tornaram alvo de agressões físicas e verbais e comentários ofensivos pela internet. Crie laços de solidariedade antirracista. Indígenas, negros, amarelos, se você é de uma etnia oprimida e estereotipada, lembre-se de que outras raças também são alvos do racismo. Preconceito também com pessoas que não querem chegar perto de asiáticos. Parece mentira, mas é verdade. Há alguns relatos de pessoas asiáticas que disseram que pessoas estão com esse preconceito com elas. O fato é que, normalmente, algumas formas de tratamento possuem uma conotação racista, e isso poderá constranger e atingir as pessoas e evitar os tratamentos que remetem à cor. É uma forma de ajudar no combate ao racismo. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África. São cerca de 15 milhões de pessoas que se autodeclaram negras, mas mesmo assim é considerado um dos mais racistas do mundo. A taxa de homicídios de negros cresceu 11,5% entre 2008 a 2018. Se analisarmos os dados do Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições de 2016, apenas 29,11% dos prefeitos são negros, quando 70,29% são brancos. Entre os 38 presidentes que comandaram o país, 4 deles tinham ancestrais africanos, sendo eles Washington Luiz, Rodrigues Alves, Campos Salles e também Nilo Peçanha, o único homem negro que já comandou o país. A população branca tem o maior número de infectados, pretos e pardos ainda têm o maior índice de letalidade, justamente por muitas vezes não terem condições de deixar de trabalhar, de se tratar e muito menos de fazer isolamento social, dado que a maior parte da periferia é constituída por pessoas negras. Muitos hábitos e costumes racistas estão pregados na sociedade, e de tão comuns que são, muitas vezes não sabemos que aquela palavra ou expressão é racista. Crimes raciais estão cada vez mais frequentes e a justiça nunca é feita. Por exemplo, a violência policial contra negros entre janeiro e julho de 2019 foi de 80%. A polícia do Rio de Janeiro matou 1.075 pessoas, entre elas 860 eram negras. Além disso, a necessidade de ações para a contenção da mobilidade social, como isolamento e a quarentena, a velocidade e urgência de testes de medicamentos e vacinas, evidenciam implicações éticas e de direitos humanos que merecem análise crítica e prudência. Com isso, a população mais pobre, que são os negros, sofrem óbito causados pelo Covid-19 no Brasil. Deixam evidente como o racismo estrutural é preponderante para o agravamento de casos de óbito. As diferenças de mortalidade entre a população negra e branca mostra que, apesar de o vírus não fazer escolhas na hora de infectar, as ações de prevenção, saneamento e o atendimento de serviços de saúde são fatores que colocam em risco a população negra, que no Brasil são 75%.